A mente da gente é como uma mala velha. Se a gente não escolhe o que carregar, acaba vivendo com o que machuca, ocupa espaço e atrasa o caminho. E talvez, se você fechar os olhos por um instante, consiga lembrar de quantas vezes se sentiu assim, carregando o peso de memórias, cobranças e preocupações que, no fundo, já não fazem mais sentido. É como se, mesmo sem perceber, a gente fosse juntando dores e pendurando nas costas. Dores que foram úteis um dia, que ensinaram, protegeram, nos fizeram seguir em frente, mas que hoje só cansam. E cansar, meu querido amigo, minha querida amiga, não é sinal de fraqueza. É sinal de que você viveu, que lutou, que amou demais, às vezes sem ser amado na mesma medida, que se doou até quando não tinha forças. Mas chega uma hora em que a vida começa a pedir silêncio, menos barulho por fora, menos correria por dentro e mais espaço para a paz. A verdadeira paz, que só quem já chorou escondido, só quem já foi forte por anos a fio, começa a valorizar de verdade. Quantas vezes você se perguntou se ainda está sendo útil, se ainda tem valor, se ainda pode encontrar alegria mesmo depois dos 70, dos 75, dos 80? Talvez essa pergunta esteja aí dentro, quietinha, esperando uma resposta. Mas e se a resposta não estiver em fazer mais? E se ela estiver em soltar o que já passou do tempo? Em deixar para trás o medo de parecer fraco, a culpa por não dar conta de tudo, a necessidade de ser o mesmo de antes? A verdade é que existe uma leveza que só chega quando a gente aprende a soltar. Não soltar os sonhos, nem os afetos, mas soltar o que dói sem precisar doer. Soltar os pensamentos que adoecem, as memórias que paralisam, os padrões que envelhecem a alma. E talvez, só talvez, a felicidade que você tanto procura não esteja em conquistar mais nada, mas em carregar menos. Hoje, com carinho, vamos conversar sobre isso, sobre 6 preocupações que drenam a sua alegria e que podem ser, aos poucos, deixadas no caminho. Não com culpa, não com pressa, mas com a sabedoria de quem já viveu o suficiente para saber que o mais importante é a paz no coração. É comum, depois de muitos anos de dedicação, sentir dentro do peito uma voz insistente dizendo que é preciso continuar sendo útil, que parar, descansar é quase um pecado. Afinal, tantos esperam a nossa força, a nossa ajuda, o nosso cuidado. Mas será que essa cobrança precisa ser tão pesada? Quantas vezes a gente se sente cansado, exausto até, mas insiste em seguir o ritmo que o mundo pede, mesmo quando o corpo pede outra coisa? Existe uma confusão que se instala entre o valor que temos e o quanto produzimos. Como se o amor e o significado da vida dependessem do que fazemos pelos outros. Mas a verdade que talvez você já sinta no fundo do seu coração é que o valor está muito além disso. Está em como você viveu cada momento, em como amou, em como foi verdadeiro consigo mesmo. Descansar não é fraqueza. Descansar é um ato de respeito por quem você é, por toda a história que carregou no corpo e na alma. Às vezes, o que os outros chamam de preguiça é só o corpo pedindo atenção, um pouco de gentileza consigo mesmo. E quem disse que o descanso não pode ser tão valioso quanto o trabalho? Quem disse que o descanso não pode ser um gesto de amor próprio? Se olhar com essa compreensão, pode ser o primeiro passo para libertar o peso de uma cobrança que, na realidade, não precisa mais existir. Será que a verdadeira utilidade, depois dos 70, não está na leveza do ser, no espaço que se abre para a calma, para a paz? Quem sabe é hora de escutar mais o corpo, o coração e permitir que eles guiem o caminho, sem pressa e sem culpa. Afinal, viver com verdade é muito mais que cumprir obrigações. É honrar a própria jornada. E você já parou para pensar que o valor que carrega é imenso, mesmo quando escolhe descansar? Que o descanso pode ser o abraço que faltava para o coração. Há um silêncio que muitas vezes pesa mais do que qualquer dor física. O medo de depender dos outros. É como se,
ao precisar de ajuda para algo simples, uma sombra de vergonha invadisse o coração, fazendo parecer que, ao pedir apoio, a gente está se tornando um fardo. Essa sensação, tão comum para quem vive a maturidade, pode deixar o caminho da vida mais solitário do que deveria. Mas a verdade é que aceitar cuidado não diminui a sua grandeza. Ao longo dos anos, você já foi aquele que cuidou, amparou e esteve presente para tantas pessoas. É natural que, em algum momento, o olhar se volte para si mesmo e que haja necessidade de acolher o auxílio que o outro oferece com tanto carinho. Permitir-se ser cuidado é um ato de coragem e de sabedoria, porque reconhece que a vida é feita de trocas e que ninguém carrega tudo sozinho. A ciência tem algo a dizer sobre isso. Estudos mostram que o ato de aceitar ajuda alivia o estresse, acalma o coração e melhora o humor. O corpo, que já carregou tantos fardos, responde com mais leveza quando recebe o suporte necessário. Assim, a alma encontra espaço para respirar, para se sentir acolhida e valorizada. E quando você permite que um filho, uma amiga, um vizinho estenda a mão, não está abrindo espaço para a fraqueza, mas para a conexão humana que nos mantém vivos e com esperança. Ser cuidado é um presente que podemos nos dar, tão importante quanto o cuidado que damos aos outros. Afinal, em cada gesto de ajuda há um convite silencioso para que a vida seja mais leve, mais suave, mais cheia de ternura. Você já pensou no quanto já fez pelos outros e que agora, talvez, mereça deixar que cuidem um pouco de você? O tempo passou, as forças mudaram e isso é natural. Abrir espaço para ser cuidado pode ser o passo para viver com mais serenidade, sem que a vergonha pese na alma. Afinal, ninguém é ilha, e a vida se renova quando aceitamos as mãos que aparecem para nos ajudar a seguir em frente. A mente, com sua inquietude natural, muitas vezes se perde em caminhos que ainda nem existem. O futuro, desconhecido e incerto, pode se transformar em um lugar assustador, cheio de "e se", que não nos deixam em paz. É comum, depois dos 70, que a cabeça se encha de preocupações sobre doenças, perdas, solidão, o que pode roubar a leveza dos dias e a serenidade do coração. Esse peso que carregamos, sem nem mesmo perceber, pode fazer com que a gente viva no medo, como se o amanhã fosse uma ameaça constante, impedindo que o presente seja vivido com calma e esperança. Porém, o cérebro maduro precisa de estabilidade emocional para preservar a saúde do corpo e da mente. A ansiedade desenfreada não só desgasta o coração, como também enfraquece o sistema imunológico e dificulta o sono, que é tão precioso. Mas e se o futuro, apesar de incerto, não precisasse ser um motivo para a ansiedade? Se a cada manhã, só por estar vivo, houvesse uma nova chance de construir momentos leves e significativos? A sabedoria que vem com os anos nos convida a desacelerar o pensamento, a descansar a mente do peso das preocupações que ainda não chegaram e talvez nunca cheguem. Quem já viveu tanto sabe que o tempo é uma dádiva e que cada amanhecer oferece um convite para a gratidão e para a criação de pequenos instantes de alegria. A vida pode ser cheia de incertezas, sim, mas também de possibilidades que não se medem pelo medo. Será que não vale a pena respirar fundo e deixar o presente ser o espaço onde a paz pode nascer? Onde a esperança se planta mesmo diante do desconhecido? O futuro é um livro com páginas em branco e, por enquanto, o que realmente importa é o que você faz com as páginas de hoje. É natural que o olhar volte para trás, para os dias em que a energia parecia inesgotável, quando o corpo se movia com facilidade e a vida parecia correr em um ritmo diferente. A nostalgia pode apertar o peito, fazendo com que a gente se compare, às vezes com dureza, com aquele que já foi. E ao fazer isso, pode surgir um sentimento de perda, como se a juventude, a força e a beleza tivessem sido levadas embora para sempre. Mas essa comparação, tão comum e silenciosa, esconde algo importante. Não leva em conta tudo o que foi conquistado ao longo do caminho, nem o que ainda pode florescer no tempo presente.
A maturidade traz consigo a chance de viver de um jeito diferente, com menos pressa e mais serenidade, valorizando outras formas de beleza e força. O que antes era energia física pode dar lugar a uma sabedoria profunda, a um coração que aprendeu a reconhecer o valor da calma, da paciência e do amor próprio. A gratidão, nesse sentido, é um caminho que ativa áreas do cérebro ligadas à alegria e ajuda a transformar o olhar sobre si mesmo. Você não perdeu o que foi. Ganhou, na verdade, o direito de viver com menos pressa e com mais acolhimento. Cada ruga, cada história marcada na pele é um sinal de vida que vale a pena ser respeitado e amado. E no tempo que ainda resta, há espaço para ser alguém novo, uma pessoa que se aceita e se valoriza exatamente como é. Será que não é hora de olhar para o espelho e agradecer por tudo o que viveu, sem se cobrar por aquilo que ficou para trás? Talvez o presente ofereça um convite para celebrar a própria existência com a doçura de quem sabe que a verdadeira beleza está em ser completo, mesmo com as mudanças que o tempo traz. Carregar mágoas é um peso silencioso que muitas vezes nem percebemos que levamos. São como pedras que se acumulam na bagagem da alma, tornando cada passo mais difícil, cada dia mais pesado. Às vezes, guardamos ressentimentos por palavras não ditas, por gestos que machucaram, por lembranças que insistem em doer. Esse acúmulo vai deixando marcas não só no coração, mas também no corpo, afetando a saúde e a memória. Há um poder transformador no ato de perdoar. Não é um convite para esquecer ou para permitir que o sofrimento se repita, mas um gesto de libertação, um presente que damos a nós mesmos. Estudos mostram que a prática do perdão pode reduzir inflamações, aliviar o estresse e até ajudar a manter a mente mais clara e ativa. Perdoar é escolher não carregar um fardo que não serve mais. Soltar a dor não significa apagar a história, mas permitir que ela não defina mais quem somos. É um passo delicado e cheio de coragem, que pode abrir espaço para a leveza e a paz de espírito. Imagine a tranquilidade que pode nascer quando as mágoas deixam de ser a voz que ecoa no seu peito. Será que algum ressentimento antigo ainda está segurando você sem que perceba? Talvez o tempo seja agora para se permitir essa liberdade, para respirar mais leve e olhar para o futuro com um coração mais tranquilo. Afinal, perdoar é um caminho de amor. Para os outros, sim, mas principalmente para você mesmo. É comum olhar para o espelho e sentir uma certa tristeza ao perceber que o corpo já não responde como antes, que as forças diminuíram, que o ritmo acelerado do passado ficou para trás. Essa expectativa de manter a mesma juventude, a mesma agilidade ou o mesmo vigor pode gerar frustração e um sentimento de que algo está faltando. No entanto, a vida na maturidade revela que a verdadeira alegria não está em negar o tempo, mas em acolher quem somos agora. Há uma beleza profunda na aceitação do presente, na paz que nasce ao se reconhecer como parte de um ciclo natural, em que cada fase traz seus dons e desafios. Quando paramos de exigir da vida o impossível, abrimos espaço para o que realmente importa. O conforto de estar em paz consigo mesmo, o prazer simples de viver o momento, a gratidão pelo caminho já trilhado. Exigir que o corpo e o espírito se mantenham como na juventude é, muitas vezes, uma fonte de sofrimento desnecessário. O convite que surge é para olhar para dentro e encontrar a alegria que não depende da aparência ou da força física, mas da serenidade, da fé e da aceitação profunda. A maturidade pode ser um tempo de acolhimento e reconhecimento da própria essência, sem pressa, sem comparação, com respeito e carinho. Será que não é mais leve viver a vida como ela é agora, sem precisar esconder as marcas do tempo ou fingir que tudo está igual? Encontrar essa paz pode ser o maior presente que você se oferece. Afinal, a vida não pede que sejamos jovens para sempre. Ela pede que sejamos verdadeiros, amorosos e, acima de tudo, em paz com quem somos. Em meio a tantas preocupações que às vezes parecem não ter fim,
há uma possibilidade simples e gentil que pode ajudar a trazer mais leveza para o coração. Não é um segredo milagroso, nem uma fórmula complicada. É algo que cabe no seu dia, no seu tempo, do jeito que você sentir que pode. E esse exercício, feito com atenção e calma, convida a olhar para dentro com carinho, acolhendo o que existe sem julgamento. Funciona assim: quando uma preocupação desnecessária aparece, como aquelas que não servem para nada, a não ser roubar sua paz, basta nomeá-la. Dizer para si mesmo, lá dentro, que aquela preocupação não precisa carregar o seu dia. Depois, respirar profundamente 3 vezes, sentindo o ar entrando devagar, trazendo calma e saindo com a promessa silenciosa de cuidar de si. Então, escolher uma pequena alegria para cultivar durante o dia pode ser um chá quentinho, o som de uma música que acalma, uma conversa carinhosa por telefone ou até o simples gesto de observar uma flor. A neurociência já mostrou que essas microalegrias, quando repetidas todos os dias, têm o poder de mudar a maneira como o cérebro responde ao estresse e às dificuldades. São pequenas sementes que florescem e transformam o modo como a gente sente e vive, ajudando a construir um padrão emocional mais leve e acolhedor. A leveza verdadeira não vem de fora, não está nas circunstâncias, mas nasce nas escolhas que fazemos a cada instante. Escolher cuidar do seu coração, dar espaço para a calma e para a alegria, mesmo que pequena, é um ato profundo de amor e respeito por si mesmo. Talvez esse seja um convite que você pode acolher com carinho, para que os dias se tornem mais suaves e o caminho mais tranquilo. Depois dos 70, a vida convida a uma mudança profunda na forma de olhar para o que realmente importa. A felicidade deixa de estar na agitação, na pressa ou nas conquistas materiais e se encontra na sabedoria de escolher o que merece ser carregado e o que pode ser deixado para trás. É uma escolha que traz descanso, paz e uma sensação verdadeira de bem-estar. Abandonar as preocupações antigas, aquelas que já não servem para o seu presente, não é um ato de negligência ou fraqueza. É, antes, um gesto de autocuidado, de respeito consigo mesmo, um passo de amor que protege a saúde do corpo e da alma. É reconhecer que você merece viver com leveza, mesmo que o mundo lá fora continue acelerado e cheio de exigências. E nesse caminho pode surgir uma pergunta importante, feita com calma e carinho. Qual dessas preocupações você vai escolher deixar para trás hoje? Não precisa ser todas de uma vez. Às vezes, um pequeno passo já é suficiente para abrir espaço para a esperança e para o alívio. Lembre-se de que você não precisa de outra vida para ser feliz. A vida que você tem, com todas as suas imperfeições e belezas, já é um presente. Soltar o que te impede de viver essa vida com plenitude pode ser o começo de um tempo novo, mais leve e cheio de significado. Que a paz que vem do coração tranquilo possa ser sua companhia constante e que a fé no caminho que ainda se abre à sua frente seja um conforto silencioso. Lembrando sempre que nunca é tarde para cuidar de você, da sua saúde e da sua alegria.